Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, galera. Choveu fogo no céu no último capítulo da saga Judgment Day da Marvel. Era pra ter morrido geral. Celestial, o progenitor, julgou e condenou o planeta Terra. Foi simples assim. A Terra não é digna e vá, acabou. Era pra ter morrido todo mundo, literalmente todo mundo. Eu já abri essa edição explodindo de curiosidade, lógico, eu tava super hypado. Como é que a Marvel vai resolver essa? Pô, ele julgou todo mundo, vai morrer todo mundo. As respostas estão aqui nesse vídeo e eu já digo logo. Rola sofrência pesada nesse capítulo. A saga deu uma guinada, mas os mutantes são a chave para a salvação da Terra. Vamos entender o que rolou agora. Inés Trans, Peter aqui. Pra quem não tá acompanhando essa saga, meu conselho é: acompanha. Tá top, mas tá top demais. Essa é a melhor saga da Marvel desse ano, eu digo sem medo de errar. Dá uma olhadinha no canal, que eu tô cobrindo desde o começo, ok? Mas vamos lá pro resumão. Deu ruim, é isso. O resumão é esse. Lascou geral pro planeta Terra, acabou tudo. Bom, os Eternos saíram no tapa com os X-Men e os Vingadores tentaram resolver isso construindo um Celestial. O que podia dar errado, concorda? Bom, esse Celestial chamado Progenitor pistolou. O Progenitor decidiu julgar o planeta inteiro. Ele avaliou cada pessoa como digna ou indigna. Olhava para uma pessoa, digna, indigna, ia separando, né? Fez as contas lá dele e baixou a sentença. A sentença era o seguinte: a Terra é indigna, a Terra inteira. Deu mais indigno na Terra do que digno, então o planeta é indigno. A última edição terminou com o Progenitor castigando o planeta com uma chuva de destruição. E agora? A nova edição é um monte de página em branco? É só ruína? Nada disso. Vamos conferir agora o que aconteceu depois do julgamento. Antes de falar sobre isso, não esquece, se inscreve nesse canal se você gosta das sagas, dos quadrinhos. Antes de chegar no cinema, já sabendo tudo o que acontece canonicamente, que aqui a gente lê de verdade, passa pra vocês, se inscreve nesse canal. Se você tá inscrito, ativa o sininho. Tá se inscrevendo agora? Ativa o sininho da notificação. Sabe por quê? Porque além de acompanhar todos esses eventos que acontecem nos quadrinhos, tudo sobre cinema, anime, você sempre tá adiantado. Você sempre chega, por exemplo, no cinema entendendo tudo sobre o background de um personagem. Por isso que acompanhar um canal assim é bacana demais. E você, inscrito, com a notificação, você sempre vai decidir qual vídeo você vai assistir. Então faça isso. Esteja inscrito nesse canal, mas com o sininho ativado. Agora sim, eu sinto essa força, esse Genkidama que vocês estão fazendo pra mim. Obrigado de coração. Bom, a última edição fechou com destruição, mas foi migué. Marvel trollou geral. Aparentemente o Progenitor não tá com pressa. O Celestial mandou uma destruição aqui, outra ali, beleza, mas tá dando tempo, inclusive, para as pessoas assimilarem que o fim tá próximo. Pô, então se tem tempo, tem esperança, concorda? O Steve Rogers estava desesperado, ele estava acreditando que ele tinha falhado com o mundo. Aí uma conversa com uma jovem faz ele renovar as forças. O Capitão América deu uma baqueada rápida e já tá de volta. O Noturno dos X-Men, ele leva o Steve Rogers até os pés do Celestial. O Professor Xavier conectou todas as mentes do planeta para ouvirem o que o Capitão América tem a dizer. Sim, galera, Capitão América vai pagar sermão pro Celestial. Steve Rogers faz aquele discurso bacana de inspirar as pessoas mesmo, sabe? Ele disse que já teve diante de tiranos antes, de seres que se julgavam acima dos demais. Ele disse que já teve em situações que todo mundo achava que não tinha mais jeito. E sempre há um jeito. Ser um herói não é sobre ser forte ou ter poder, mas sobre nunca desistir. É isso que o Capitão América tá fazendo, não desistir. Ele chama o mundo inteiro para serem vingadores. Lógico. O Progenitor olha pro Capitão América e pro Noturno e desintegra os dois na lata. Os dois viram carvão na hora. Por incrível que pareça, isso era um plano dos X-Men. Eles sentem que agora o mundo tá menos confuso. As pessoas continuam com ódio, mas o ódio agora tá unificado contra o Celestial. Existe uma faísca de desafio, uma faísca de esperança contra o julgamento. Essa faísca de esperança se transforma em ação. Todos os heróis da Terra, sem exceção, todos, atacam o Progenitor de forma coordenada. Eternos e X-Men juntos. Acabou a guerra entre eles, né? Os dois estavam tretando lá, os dois grupos. Acabou. Também estão ali os Vingadores, Quarteto Fantástico, Homem-Aranha. É geral lutando para salvar a Terra da condenação. É um painel lindo, galera. Tipo, muito bonito. Além dos heróis, as forças armadas da Terra chegam junto para dar uma força, né? Para servir de distração. É helicóptero, é caça de combate, é infantaria. A bagaça tá completa. É como o Capitão América disse antes de morrer. Somos todos Vingadores agora. Inflamou a galera, inflamou o planeta. A batalha é insana, só que não dá nem pra chamar de batalha. Os heróis castigam o corpo do Progenitor com tudo. É mutante de nível ômega, eterno gigante. É ser com nível cósmico.
Thor mete a martelada cabulosa no peito do Celestial. E o bicho não reage, né? O bicho tá lá intacto. O progenitor só recebe as pancadas e fica analisando a situação. Quando o progenitor finalmente contra-ataca, é uma só. Thor é desintegrado. X-Men são desintegrados. Geral é desintegrado. Vários heróis têm, assim, destinos terríveis. Capitão Marvel recebe câncer instantâneo. Ciclope explode com as próprias rajadas dele. Coisa se desfaz. É horrendo. A situação tá horrenda. O progenitor diz que precisa de mortes criativas, porque deuses são criativos. Aí o Tony Stark ordena uma retirada para evitar novas mortes. O ataque foi um completo fracasso. O ataque da Terra foi um completo fracasso. O progenitor sequer foi arranhado. É esse o nível do poder de um Celestial. Só para vocês terem noção. Eu achei que o Celestial iria sapecar a Terra de uma vez só. E essa edição seria uma reviravolta, né? Talvez essa edição vai ser uma reviravolta. Vai todo mundo contra e vão ganhar o progenitor. Nada disso. É uma edição inteira de paulada do planeta sofrendo, de herói morrendo. É fogo e destruição pra tudo que é lado. Haja coração de fã pra tanto sofrimento. Haja coração. É tetra! Foi radical. Mas ainda assim é aquilo que o Capitão América também disse. Ser herói é não desistir jamais. Tony Stark e sobreviventes já estão preparando uma nova abordagem. Noturno tá entre eles, porque os mutantes podem ressuscitar. Lembra disso? Falei pra vocês, a gente tá numa fase agora que qualquer mutante com gene X ressuscita, volta à vida, não tem como morrer. O Steve Rogers, o Thor e os outros lá, infelizmente, não tem mais como voltar, eles se foram mesmo. Mas os sobreviventes querem tentar agora algo mais sutil. Se o ataque direto não deu em nada, é hora de tentar algo diferente. Infiltração. Chamaram o Kakashi? Não, foram eles mesmos. A nova tática agora é infiltrar um grupo de assassinos dentro do Celestial. Wolverine faz parte dessa equipe. O plano sempre foi chegar no núcleo central de energia do Celestial e desativar o progenitor. O que foi tentado antes foi chegar lá na brutalidade, força bruta. Agora, com invisibilidade psíquica e furtividade, os heróis querem chegar lá sem que o Celestial perceba. Vai funcionar? Bom, para que o plano dê certo é necessário um novo ataque frontal contra o Celestial. Cara a cara. Um outro time vai ter que dar a cara para bater. Vai ter que encarar a morte para servir de distração para os infiltrados. E quem seria heróico o suficiente para liderar uma missão suicida? Quem conseguiria inspirar as pessoas a se jogarem em direção da morte em nome de um bem maior? Você sabe quem. Pela primeira vez na história de Krakoa, os X-Men vão ressuscitar uma pessoa que não é mutante. Êxodos exige que o Ciclope seja ressuscitado para essa missão, mas o Noturno manda real. O mundo precisa de outro líder nesse momento. É hora de quebrar tabus de Krakoa. É hora de ressuscitar alguém que não seja um mutante. É hora de ressuscitar Steve Rogers. Infelizmente a edição termina nesse ponto. É o inverso da edição anterior, quem lembra? O último número terminou com o Capitão América em pânico, né, acreditando que todo mundo iria morrer. Essa nova edição termina com o renascimento do Capitão América. Um símbolo de esperança, um símbolo de luta. Agora vai, galera. Agora vai. A gente vai ver esse Celestial tombando em breve. Eu tô sentindo isso. É muito bom isso, galera. Agora é esperar mais um pouquinho para ser o próximo capítulo. E eu tenho certeza que eu vou trazer isso aqui para vocês. Agora escreve nos comentários. Tá curtindo essa saga? É ou não é a melhor saga da Marvel desse ano? Já imaginou isso no CM? Comentem. Mas lembra, muitos de vocês só conseguem acompanhar por causa do sininho. Então se inscreve aqui agora. E você que tá inscrito, ativa a notificação. Porque sagas de quadrinhos são muito esporádicas, eu trago pra vocês podem perder. E quando você perde uma edição, você perde o embalo, perde o hype. E é bacana demais a gente ver isso. E você sabe, a Marvel sempre joga isso pro cinema depois, né? DC também. Então se inscreve com o sininho, obrigado de coração. Até a próxima, fui!